Estamos aqui para estudar um tema muito relevante do cristianismo, que consiste na declaração do próprio Yeshua em livro de Marcos 16, capítulo 16, verso 16. Disse o Cristo, então, após dar uma ordem para a evangelização, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ele falou: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Essa crença, ele está falando a pessoa dele, obviamente, como filho de Deus, filho unigênito do Pai, que veio a trazer a mensagem e a redenção através do seu sacrifício, do sacrifício da própria vida que ele ofereceu. Mas tem um sentido maior. Para nós cristãos dos dias de hoje, nós temos que desfazer aquela ideia de que o crer é algo é uma ideia que é muito ainda difundida, de que o crer simplesmente é algo, acreditar é algo pessoal, é algo psicológico. O indivíduo simplesmente ele absorve o evangelho e ele acha que porque ele conhece o evangelho, ele leu as escrituras, ele foi ensinado, ele simplesmente precisa mentalizar a condição que ele está salvo, que ele crê, a partir daquilo ele crê, ele acredita e acabou aí. Não, o conceito de crer aqui é muito mais amplo. O conceito de crer tem natureza comportamental, como a gente vai verificar. Não é simplesmente mental, não é simplesmente psicológico, não é saber quem é o próprio Yeshua, o próprio Cristo, não é ter conhecimento do que ele ofereceu à vida dele para o sacrifício da humanidade. Isso não basta. O que fala o livro de João, no capítulo 14, verso 12, ele vem aprofundar ainda mais esse tema e vem demonstrar que crer é muito mais comportamento. Crer se revela em atitude. Capítulo 14, verso 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim, ele fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Aqui não está falando de milagres sobrenaturais, obras sobrenaturais, não. As obras que ele fala aqui é pregar o evangelho, é confortar aqueles que estão sofrendo, passando algum tipo de sofrimento, é atuar em prol dos carentes, poder ajudar as pessoas carentes de acordo com as suas possibilidades, é ter misericórdia pelo próximo, é ser honesto, é não mentir, é ser manso, é ser compassivo, é ser compreensivo. Nesse sentido, são as características, as virtudes do Espírito Santo, que está lá em Gálatas capítulo 5. A alegria, a bondade, a benignidade. Então são coisas que competem a nós, seres humanos. Aqui não está falando em algo sobrenatural, como multiplicar 5 pães e 3 peixes para alimentar 5.000 pessoas. Não é essa obra que o próprio Cristo está falando. É a obra de se tornar mais humano. É desenvolver um comportamento mais humano, que possa amar ao próximo. Isso nós vamos entender melhor através do ensino de Tiago. O próprio Tiago falou sobre essa questão, quando ele fez uma bem forte entre o crer em Deus e a relação dos demônios com a crença. Veja só. Tiago, capítulo 2, verso 17. Vamos ler daqui, essa parte aqui até o 22. Até o 20, perdão. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Verso 18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, que é o crer, é o aceitar, a disposição mental, é o aceitar mentalmente, psicologicamente. Eu só digo, eu creio em Jesus porque eu aceito. Minha mente aceita Jesus, o meu psicológico aceita Jesus, e está bem, e eu aceito psicologicamente que eu estou salvo. Essa é a fé sem obras que ele está falando. Esse é o crer. Esse é o crer que muitas vezes é propalado. É a fé sem obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, diz o Tiago, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Ou seja, o que é o crer?
O crer é o comportamento da pessoa. Não é o que ela fala. Não é o que ela professa publicamente. Não, eu creio em Jesus publicamente. Não é isso que a Bíblia está falando, que o Cristo falou lá em Marcos 16, que Tiago está falando aqui em capítulo 2, verso 18. Crês tu que Deus é um só? Olha o desafio que o apóstolo Tiago está lançando. No verso 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e temem. Ou seja, o crer é algo que os demônios praticam. Ou seja, o crer psicologicamente, mentalmente, saber que Deus existe, saber que Deus tem poder, saber que Ele é soberano, que Ele tem atributo, até os demônios sabem. Isso é o crer dos demônios. Então os demônios creem nesse sentido. Se você só está jungido, se você está limitado só psicologicamente, a uma crença psicológica, uma crença mental, sem mudar comportamento algum, você e eu, se a gente agir dessa forma, o Tiago está nos comparando a quem? A essa parte que eu falei. Os demônios também creem, se for esse o critério. Tiago está dizendo, esse critério os demônios também se encaixam. Se for isso considerado crer, os demônios também creem. Agora, Tiago está fazendo a diferenciação. Né? Se você diz que tem fé, muito bem. Agora, eu com as minhas obras vou demonstrar minha fé. Porque a tua fé não tem obras, não tem comportamento. Ou seja, você só diz que tem fé, você só diz que crê. Mas qual é o teu comportamento? O que no teu comportamento, nas tuas atitudes demonstram isso? O que você faz hoje que Cristo fazia que você faz hoje? Você é imitador de Cristo em que sentido? Então, nós precisamos ter fé, crer, é comportamento. É como eu me comporto na sociedade. Como eu me relaciono com o próximo. É amar ao próximo. Como diz lá o próprio João, na primeira epístola de João, ele fala, né, que aquele que vê o seu irmão passando necessidade e tendo condições de fazer alguma coisa por ele e não faz, esse não ama. Esse verdadeiro não ama. Então, envolve atitude. O crer é o comportamento. É muito mais comportamento. Eu posso simplesmente ser silencioso. Eu posso não falar para ninguém que eu creio em Deus ou Jesus. Não se deve fazer isso. Deve falar. Porque ele pediu que ide para toda a terra. No Marcos 16, 15, e disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Você tem que divulgar o evangelho de Deus. Mas eu estou fazendo uma suposição, mesmo que eu não falasse, eu não divulgasse, eu não abrisse minha boca, as pessoas deveriam saber que eu creio em Deus. Por quê? É pelas minhas atitudes, pelos meus comportamentos, pelas minhas obras, pelos meus frutos. Eu estou imitando Jesus, eu estou me comportando como Ele. Sendo honesto, sendo verdadeiro, ajudando o próximo, de acordo com minhas possibilidades, como diz João, amando o próximo. O próprio Deus fala para o profeta Isaías também, lá no Antigo Testamento, no Isaías 29, verso 13, o Senhor disse a Isaías, visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Verso 14, continuarei a fazer a obra maravilhosa no meio desse povo, sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus lábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Então o que Deus está dizendo é o seguinte, o povo só declara que me ama. O povo só declara com os seus lábios que eu sou o Deus dele, mas e cadê as atitudes, cadê o comportamento? Que revela a obediência. Então, você diz que crê em Cristo, eu creio em Cristo, mas cadê o meu comportamento? Qual é as minhas atitudes em relação ao próximo? Em relação aos mandamentos de Deus? Os meus gostos mudaram. Os meus relacionamentos mudaram depois que eu disse que eu creio em Deus, depois que eu renasci de novo, depois que eu me tornei uma nova criatura. Então é isso. Crer é atitude, é comportamento, é muito mais do que dizer da boca para fora que eu creio. E não é também algo psicológico, algo mental, que eu vou memorizar. Dizer, eu creio que Jesus perdoa meus pecados, eu creio que Deus vai me salvar, eu creio que o Senhor é bom. Mas e eu? Estou sendo bom?
Eu estou sendo honesto, estou sendo verdadeiro, eu estou imitando Cristo, eu estou me comportando como Cristo se comportou quando viveu aqui na terra. É isso. Crer é ser imitador de Cristo. Na medida do possível, não é querer fazer milagres sobrenaturais, é ressuscitar mortos e multiplicar pães. Não é isso que ele está falando. É agir de acordo com a nossa condição humana. Cumprir os mandamentos de Deus. É isso que é crer. É ter atitude. É ter um comportamento de acordo com a vontade de Deus e ser imitador de Cristo. Deus abençoe e continuamos a crer de fato e de verdade no Senhor.